Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Irmãos, o livro de Hebreus nos ensina acerca da fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, a firme convicção de fatos que se aguardam. Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. E uma das formas que nós expressamos fé é quando nós cremos no que Deus diz. A palavra de Deus também diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então, quando você tem a Deus por verdadeiro, você está manifestando a sua fé. Pelo contrário, quando você tem a Deus por mentiroso, ou quando você duvida da palavra de Deus, então você manifesta incredulidade. Aqui, nesse texto que nós lemos, diz acerca da confiança que podemos ter em Deus. Começa dizendo: seja a vossa vida sem avareza, ou seja, a vossa vida sem amor ao dinheiro. Jesus Cristo diz: você tem que escolher entre adorar a Deus ou adorar o dinheiro, servir a Deus ou servir as riquezas. Então é dito: seja a vossa vida sem essa idolatria, sem essa avareza, sem esse amor pelo dinheiro. E uma das formas de nós vivermos a nossa vida sem avareza, diz aí no final do versículo 5, contentai-vos com as coisas que tendes, ou seja satisfeito, seja contente com aquelas coisas que você tem. Ah, mas eu não tenho nada. Seja contente. Além do nada, o que você tem? O que Deus garante que você tem? Versículo 5, a parte final, parte C. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então há alguma possibilidade de Deus te deixar? Há alguma possibilidade de Jesus te abandonar? Mas há a possibilidade de você, na sua fraqueza, pensar que Deus te abandonou, que Deus se esqueceu de você? Existe essa tentação? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 8 meses, a casa não foi vendida. 1 ano e meio, 2 anos e a casa não foi vendida. Deus se esqueceu de você? Não. Deus te abandonou? Jamais. Então a maneira de nós expressarmos a nossa fé, crendo naquilo que Deus disse. Deus disse que de maneira nenhuma nos deixará. Ah, mas eu não tenho nada, eu sou pobre. Você tem. Você tem a presença de Deus. O nome de Jesus seria Emanuel, Deus conosco. Seja Deus verdadeiro, mentiroso, todo homem. Se Deus diz que Ele é Emanuel, porque Ele é Emanuel, Ele é com você. Se Ele diz que estaria com você todos os dias, até o fim dos séculos, até o fim do mundo, Ele estará com você. Então, nesse sentido, você expressa fé, crendo nisso, não sendo avarento e crendo, confiando que Ele nunca te deixará, que Ele jamais te abandonará. E qual a consequência disso? Qual o proveito disso? Versículo 6. Assim, afirmemos confiantemente. Então exige-se de você uma afirmação, uma confissão. Você declarar um fato, uma verdade. Então a fé é a certeza de coisas que não se veem. Pedro diz: nós não vimos Jesus, mas nós o amamos. Nós não vimos Jesus, mas Ele está conosco todos os dias. Isso é fé. Então nós vamos afirmar confiantemente, com confiança: o Senhor é o meu auxílio.
não tenho nada, sou pobre, mas o Senhor é o meu auxílio. O Senhor é, não é que diz que Ele será ou seria. Ele é o meu auxílio, Ele é a minha ajuda, Ele é o meu amparo. E fruto dessa confissão, fruto dessa fé, não temerei, não terei medo. Não terei medo. Várias e várias vezes a Escritura nos diz, não temas, não tenha medo. Independente da sua circunstância, não tenha medo, pois o Senhor é o seu auxílio. Que me poderá fazer o homem? O único medo que nós podemos ter é medo de Deus, temor a Deus, não medo dos homens. Os homens, os poderosos, querem implantar medo. Os homens, pela opressão, querem fazer com que os homens sejam subjugados. Mas você deve ser aquele que não tem medo daquilo que o homem possa fazer. Vamos para Atos 18, exemplificando isso na vida de Paulo. Atos 18. Versículo 5. Paulo se encontra em Corinto, na Grécia, anunciando a palavra de Deus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então o escritor de Hebreus diz: eu não temerei aquilo que o homem me pode fazer. Quem me poderá fazer o mortal? O que é que os homens, irmãos, podem fazer contra nós? Aqui Paulo tem a oposição dos homens. Os homens podem se levantar contra nós, embora nós estejamos fazendo a vontade de Deus. No caso de Paulo, pregando a palavra de Deus, os judeus se levantaram contra ele. Levantou-se uma grande oposição. E dá-nos a entender que o coração de Paulo temeu, mas Jesus Cristo apareceu para ele em uma visão. E Jesus Cristo, então, o encoraja. Jesus Cristo diz para ele: não temas, eu estou contigo. E Paulo, então, ouvindo aquela palavra, permaneceu 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus. Não temas, disse Jesus para ele, eu tenho muito povo nessa cidade. Se Paulo temesse, se Paulo fechasse os lábios, a palavra de salvação não atingiria muitos. Muitos deixariam de ser salvos pela pregação de Paulo. Então a palavra de Deus para nós é: não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Aqui foi em visão. Mais à frente, Paulo foi preso. Atos capítulo 23. Então o escritor de Hebreus diz: não temerei o que me pode fazer o mortal. Quem me poderá fazer o mortal? O mortal, irmãos, pode se levantar contra nós, mas também pode nos prender, pode nos levar para o cárcere. É o que aconteceu com Paulo. 23. Atos 23, 10. Tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo
espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Que glória, hein? Que maravilha. Ele está preso. E o Senhor então aparece para ele. Anteriormente o Senhor apareceu em visão. Agora diz aqui que ele se põe ao lado de Paulo. Tirou ele da cadeia? Tirou ele do problema? E o que disse para ele? Coragem. Pondo-se ao lado dele, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Então, se anteriormente diz, não temas, agora diz também no mesmo sentido, coragem, coragem, Paulo. Pois o modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O Senhor diz, irmãos, eu estou contigo, jamais te abandonarei. Então a palavra de Deus para você nessa manhã, não tenha medo, coragem. Ah, mas se os homens me prenderem, não tenha medo, coragem, o Senhor está com você. Salmo 23. Salmo de Davi, Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, há nesse salmo alguma petição? Há nesse salmo algum pedido de oração? Davi está pedindo alguma coisa para Deus? Não, preparas-me é no afirmativo. É no afirmativo. Eu preparo, tu preparas. Ele prepara. Do versículo 1 ao 3, ele está falando na terceira pessoa, está falando a respeito do Senhor. Do versículo 4, no final, ele está falando com o Senhor. Tu. Do versículo 1 ao 3, ele está dando um testemunho acerca do Senhor. No versículo 4 ao 6, ele está falando com o Senhor, diretamente com o Senhor. Mas você não vê aí nenhum pedido de oração. Não tem nenhum pedido de oração aqui. Tem afirmações. O Senhor é o meu pastor. Então você não precisa orar, Senhor, seja meu pastor. Você é a ovelha do Senhor? É ou não é? Então você não precisa pedir, seja meu pastor. Ele já é seu pastor. E se você for aquela centésima ovelha que se extraviou, o que ele, como seu pastor, vai fazer? Vai te buscar. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então nós não precisamos orar, Senhor, seja o meu pastor. Ele é o seu pastor. Afirmemos com confiança, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Agora foi uma confissão de fé. Porque ele é o seu pastor, você sabe, e você confessa, nada me faltará, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Afirmação. Ele te leva para pastos verdejantes. Ele sabe qual é o que você precisa para se manter, se sustentar, qual é a sua alimentação. Ele, como bom pastor, te conduz para os pastos verdejantes. Ele dá descanso para a sua alma. Leva-me para junto das águas de descanso. Independente da sua situação, talvez você está preso, mas você está feliz, você está confortado. A presença de Jesus te consolou. Jesus Cristo diz para você: coragem, não tenha medo. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. O Senhor Jesus tem te conduzido nesses dias, em meio a essa geração perversa, essa geração corrompida, essa geração que vive em pecado, pelas veredas da justiça. O Senhor Jesus, como bom pastor, tem te santificado. Pelo Espírito Santo, tem te conduzido à verdade, tem te conduzido à santidade, em justiça. Por amor do seu nome. E por que ele faz isso? Por causa do próprio nome dele, porque ele quer ver o seu nome santificado em nós. 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então existe a possibilidade de uma ovelha do Senhor andar pelo vale da sombra da morte? Existe a possibilidade de nós passarmos por situações de morte? Existe. Mas isso implica que o Senhor não está conosco? Não. E por que nós passamos pelo vale da sombra da morte? O Senhor está nos tratando, está nos provando, está nos testando. E ele diz aqui, o Davi disse: não temerei mal nenhum. O que esperam os nossos dias vindouros? Antes dos noivos casarem, o que eles esperavam daquele casamento? Os olhinhos chegavam a brilhar. Aí fazia romance. Vai ser maravilhoso. Às vezes nós romantizamos os dias futuros. Jesus Cristo diz: basta ao dia o seu próprio mal. Adriana acabou de sair de um mal hoje. O que espera para ela amanhã? Ela diz: está amarrado. Mas às vezes nós romantizamos. Os nossos dias serão melhores. As situações não significam que serão melhores. Mas a nossa comunhão com Jesus pode sim ser melhor. Se antes nós tivemos uma visão de Jesus nos animando, nos confortando, amanhã, numa situação mais dramática, nós podemos ter a própria presença de Jesus do nosso lado. As situações não significam que vão melhorar. Mas a nossa intimidade, a nossa comunhão com Jesus, sim. Nós estamos sujeitos a passar pelo vale da sombra da morte? Sim. Mas de antemão, você já fica com a mente, com o espírito preparado. Não terei medo. O STF vai consultar as páginas do Cláudio. O que o Cláudio andou divulgando lá na internet? Vai ver se ele está vestido de verde e amarelo. E a Polícia Federal vai visitá-lo. E aí? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então Jesus Cristo estava com Paulo, seu prisioneiro. Então não precisava Paulo ter medo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, como pastor, ele usa o bordão e o cajado para proteger a ovelha. Para proteger a ovelha dos inimigos, dos lobos. Mas também para proteger a ovelha da própria ovelha. Talvez a ovelha quer se extraviar. Mas aí o cajado traz de volta. Traz a ovelha de volta. Isso é proteção para nós. Isso é consolo para nós. A disciplina que o Senhor nos traz é um consolo para nós. O salmista diz: antes de ser afligido, eu andava errado. Mas então Deus mandou a aflição, o tormento, e ele se converteu.
E ele então passou a guardar a palavra do Senhor. 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então é uma ação do Senhor. Deus prepara uma mesa para nós na presença das adversidades, dos problemas, dos inimigos. Unges-me a cabeça com óleo. Então como é que nós vamos enfrentar aquela situação? Com a cabeça ungida. O óleo nos fala do Espírito Santo. Vamos enfrentar aquela situação com o auxílio do outro Consolador. Jesus Cristo foi para os céus, mas deixou outro Consolador, deixou-nos o Espírito Santo. A nossa cabeça então estará com óleo. O meu cálice transborda. 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Se podemos dizer que bondade e misericórdia tem um nome, esse nome é Jesus Cristo. Então Paulo está sofrendo oposição em Corinto, Paulo está sofrendo prisão em Jerusalém, mas certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estão com ele. A bondade e a misericórdia do Senhor tem seguido. Jesus Cristo tem estado com ele todos os dias. Jesus Cristo tem estado conosco todos os dias. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certamente ali, depois de você ter passado por aquela situação, verá que a bondade e a misericórdia do Senhor estavam com você. Que foi bom você ter passado por aquilo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, eis aí uma declaração de fé. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma confissão de fé. Porque o Senhor é meu pastor, eu confesso, nada me faltará. Porque o Senhor é meu pastor, eu confesso, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Êxodo. Vamos entrar agora em Apocalipse. Êxodo capítulo 9. Versículo 33. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras. Não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar. Endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. E aqui, então, foi na 7ª praga. Como nós vimos semana passada, Deus, então, pelo toque da primeira trombeta, enviará chuvas de pedras sobre essa terra, buscando o arrependimento dos moradores dessa terra. Mas podemos concluir, assim como aconteceu lá no Egito, os moradores da terra vão tornar a pecar. A primeira trombeta não será suficiente para trazer o desejo de Deus, que as pessoas se convertam. Pelo contrário, vão voltar a pecar e vão endurecer o coração, como Faraó. E não vão se voltar para o Senhor. Apocalipse capítulo 8. Apocalipse 8, 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar.
E foi destruída a terça parte das embarcações. A primeira trombeta, então, atinge a erva, o verde, as árvores, 1/3. Agora, na segunda trombeta, o mar será atingido. Lá no Egito, Deus castigou todos os deuses do Egito. Então, se eles adoravam algum ídolo, algum deus que protegia a natureza então foi atingida. Aqui a natureza foi atingida na primeira trombeta. Agora, se alguém adora o mar, e sabemos que há muitas religiões que adoram o mar, fazem oferendas no mar. No Réveillon tem as ofertas, Iemanjá, né? Sei lá. Os orixás, lá no mar. Adora o mar. O mar aqui será atingido. Mostrando que Deus é o único Deus. E a vida não está no verde, não está na natureza, a vida não está no mar, a vida está no autor da vida, que é o próprio Deus. Uma montanha, como que uma grande montanha, como que, não que seja uma montanha, mas parece com a montanha. Podemos, talvez dizer, um meteoro de grande dimensão, um grande meteoro, vai cair no mar. Que mar é esse? Aqui não diz. O Atlântico, Pacífico, o Índico, o Ártico. Qual oceano vai ser atingido por esse meteoro? Não diz. Mas diz que a terça parte do mar vai se tornar em sangue. Assim como Moisés transformou as águas do Egito, do Nilo, auxiliado por Arão, transformou as águas em sangue. Novamente haverá uma transformação de água em sangue. Alguns, quando leem o Apocalipse, não acreditam no que diz o Apocalipse e simbolizam essas escrituras ou espiritualizam essas trombetas. Mas, irmãos, essas trombetas, assim como foi no Egito, será literal. Acontecerá realmente, não simbolicamente. Realmente, 1/3 do mar, então, será atingido. E 1/3 da criação que tinha vida, 1/3 dos animais marinhos, dos peixes, baleia, vai morrer. Mas a ira de Deus, irmãos, é contra o mar, a ira de Deus é contra os animais, a ira de Deus é contra as plantas. Não, Deus está irado é com o homem. Mas para alcançar o homem, Deus primeiro atinge a criação, querendo levar o homem ao arrependimento. 1/3 da parte da criação vai ser destruído. Mas agora vai alcançar o homem, destruindo 1/3 das embarcações. 1/3 dos navios. Quantos navios existem no mundo hoje? Tem que perguntar ao Google, né? Google, quantos navios existem? Mas há mais de 100 mil. Mais de 100 mil navios. 1/3 de 100 mil. É aula de Apocalipse ou de matemática? Se for 100 mil, vamos simplificar. Se for 99 mil, quanto que é 1/3 de 99 mil? Quanto que é, Luísa? Você matou essa aula? Não. Às vezes a gente falar em dinheiro é mais fácil, né? Quanto que é 1/3 de 99 reais? 33. 33, vamos supor, então ser 99 mil. 33 mil barcos, navios vão ser destruídos. E onde é que tem hoje maior movimentação de navegação no mundo? Onde vocês imaginam? Na China, no Mar da China. No Mar da China ali. Então, se for
atingido esses barcos, então esse meteoro provavelmente caia lá no Pacífico. Aí os cariocas falam assim: oh, que maravilha, estou livre. Escapuli dessa. Né, Cláudio? Imagina um tsunami. Mas 1/3 das naves, das naus, dos barcos vão ser atingidos. Irmãos, hoje, se fosse hoje, mais de 33 mil barcos serão destruídos. Alguns, então, vão explicar isso como fenômeno da natureza. A primeira trombeta eles vão aplicar como sendo algo natural. Um fenômeno meteorológico. Atingiu o verde, queimou. E não vão reconhecer aí o braço de Deus. A segunda trombeta, novamente o meteoro. Como é que eles vão explicar? Algo natural. Mas fique sabendo, você está dizendo que é algo natural. Mas então, quando acontecer, que o homem contabilize. 1/3 dos barcos serão destruídos. Para atestar que é algo de Deus. Por que não vai destruir 20%, nem 50%, nem 80%? É 1/3. Nem mais nem menos. Então aí você verá que de fato foi anunciado, foi pré-anunciado, foi profetizado. E como os magos do Egito, você vai poder dizer a Faraó: é o dedo de Deus. Deus que está por trás disso. 1/3 das embarcações serão destruídas. Versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Agora o castigo está ficando mais grave, ficando mais sério. Se antes atingiu águas do mar, agora vai atingir águas potáveis, água dos rios. O irmão Gino, quando compartilhou isso aqui, ele imaginava que essa estrela, esse asteroide, esse meteoro cairia no Brasil. Lá na bacia, uma bacia que tem ali no Mato Grosso, qual que é? Bacia da Prata, não sei. Tem uma região que as águas a partir de ali fluem para o norte, para o Amazonas, e fluem também uma parte para o sul, lá para o Rio da Prata, lá para a Argentina e Uruguai. Então o irmão Gino acreditava que, não é que acreditava, imaginava que poderia ser ali, alcançar, o cometa atingiria ali, e então contaminaria aquelas águas, 1/3 das águas. O Brasil possui grande quantidade de águas potáveis, uma das maiores quantidades do mundo. E ali então seria atingido. O nome da estrela, Absinto, na verdade é amargo, né? E a terça parte das águas se tornou em absinto, se tornou intragáveis. Se tornou amargas, e muitos dos homens morreram por causa das águas. Aqui agora não apenas a natureza está sendo atingida, muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porquanto se tornaram amargosas. Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então, se outrora os homens estivessem olhando para a terra, agora nesse quarto castigo, tem que olhar para o céu. 1/3 dos luminares não vai brilhar, tanto de dia como de noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar.
A palavra de Deus diz, irmãos, que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, se os homens amam as trevas, se os homens não querem luz, Deus então lhes dá trevas. Então, naquele período, naquele intervalo, na ação da quarta trombeta, haverá trevas nessa terra. E o que isso vai causar em toda a criação? Imagina, irmãos, o frio que terá. 1/3 não brilhando, nem de dia nem de noite. Acabou? Não. E ainda agora há um aviso. As 3 que faltam são mais graves. E há um prenúncio. Uma águia voando pelo meio do céu, anunciando: ai, ai, ai dos que moram na terra. Coitado de vocês. Alguns irmãos creem que a igreja vai passar pela tribulação. Se a igreja vai passar pela tribulação, irmãos, lá em Lucas diz: orai. Orai para que vocês possam escapar dessas coisas. Orai. Não existe possibilidade de você não passar por essas coisas. Ore para que você possa escapar dessas coisas. Ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Na próxima oportunidade nós vamos entrar na 5ª trombeta, se eu permitir. O Senhor abençoe os irmãos. Coragem, não tenha medo. Afirme com confiança: o Senhor é o meu auxílio. O Senhor me disse: nunca me deixará, jamais me abandonará. Eu não terei medo daquilo que o homem possa fazer contra mim. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.